Olha, gente, tem uma música de Djavan que tem uma frase num trecho do poema que a coisa triste é morrer de sede em frente ao mar. Mais de 500 mil alagoanos sabem o que é isto na prática e na realidade. Mais de 500 mil sertanejos e agrestinos. Você imagina que o Nordeste ele tem em média 66 milímetros de água, de chuva, densidade de pluviômetro, que é muita chuva. Mas nos últimos anos, por conta do desequilíbrio climático, a gente tem tido mais do que isso em todo o estado. Menos, uma quantidade menor lá na região do semiárido. Mas chove. Mas além da chuva, nós temos um rio São Francisco, que despeja aí, vamos dizer, quase 10 mil metros cúbicos por segundo no mar. Nós temos o Canal do Sertão, que eu vou me basear nas informações do nosso entrevistado de hoje, que é o homem que mais conhece o sertão, a história política e geográfica, que é o deputado Inácio de Loyola, hoje no MDB. Um terço da água que corre nos dois canais da água transportada em dois canais que levam água para 5 estados, em Alagoas, um terço dessa água vem para o Canal do Sertão, algo de 33 metros cúbicos por segundo. Ou seja, não tem mais cabimento se morrer de sede em frente ao Rio São Francisco, que é o Canal do Sertão, que já tem quase 120 quilômetros, com água e sem projeto. O deputado, apesar de estar hoje no bloco governista, vem falando feito vários depoimentos em defesa de uma política hídrica. Meu entrevistado de hoje é exatamente ele, o deputado Inácio de Loyola, um amigo querido de longas datas, que eu tenho a honra de entrevistar. Primeiro, a minha gratidão ao senhor por dedicar um tempo, a sua paciência para nos conceder essa entrevista. Tem cabimento hoje, deputado? O senhor que é sertanejo, que vive lá, o senhor não está de passeio na capital, nem está de passeio no sertão. Tem cabimento hoje se morrer de sede em frente ao Canal do Sertão e ao Rio São Francisco? Primeiramente, é uma satisfação muito grande estar com você aqui. Você toca num tema que há muitos e muitos anos eu venho desfraudando essa bandeira. Eu, primeiramente, quero mostrar aos nossos telespectadores que aqui não está falando apenas o político, mas está falando o engenheiro agrônomo. Uma pessoa que vem ao longo desses anos preocupado, pesquisando as questões. O senhor é plantador também? Desculpe. Cultiva? É agricultor? Como se fala? Pequeno agricultor. Um agricultor familiar, um pecuarista familiar. Mas eu quero dizer que a área do semiárido brasileiro, que começa no norte de Minas Gerais e vai até o sul do Piauí, que corresponde aproximadamente a 70% a 75% da área territorial do Nordeste, eu costumo dizer que Deus foi muito generoso com o nosso Nordeste e com o nosso semiárido. Por quê? Para o Nordeste meridional, ou seja, o que é o Nordeste meridional? É a parte do Nordeste, mais precisamente do semiárido, que faz parte da bacia hidrográfica do São Francisco. O Nordeste setentrional é a parte do Nordeste que não faz parte da bacia hidrográfica do São Francisco. Para esse Nordeste meridional, Deus nos deu, Arnaldo, um rio de superfície, o Rio São Francisco. Para o Nordeste setentrional, ou seja, volto a repetir, aquele que não faz parte da bacia hidrográfica do São Francisco, entre aspas, que é bom que eu coloque aqui que uma parte esse mar subterrâneo que nós temos no sul, no Nordeste setentrional, já começa aqui em Alagoas, naquela região serrana de Água Branca e Mata Grande, que é
o quê? Um mar subterrâneo, um aquífero chamado Jatobá, que começa aqui, nessa região alagoana de Água Branca, Mata Grande, que inclusive faz parte, como eu disse, da bacia hidrográfica, e vai até o sul do Piauí. Quer dizer, não tem cabimento? Mas eu só quero colocar que nós temos armazenado nesse mar subterrâneo 135 bilhões de metros cúbicos de água de boa qualidade. Reserva estratégica, né? Reserva Essa água que estratégica. desce, vamos dizer, da região centro-oeste e... Essa água que estão infiltrada no nosso subsolo. Pelo que Pronto. me consta, essa água que está represada, a esponja é lá no centro-oeste e ela Veja vem bem, descendo, não, né? o mar subterrâneo, o mar de superfície que nós temos é o Rio São Francisco. Sim. E o subterrâneo, esse aquífero Jatobá. Ele também recebe água do centro-oeste? Não. O centro-oeste, É só quem o São recebe é o São Francisco. Francisco. Isso são águas subterrâneas, Tá o lá. aquífero. Ou seja, nós temos ali armazenado 135 bilhões de metros cúbicos. Quem não mexe com essas unidades, eu quero colocar aqui para os nossos telespectadores, toda a água que passa por ano do São Francisco em Piranhas, do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro, eu estou me referindo a Piranhas porque eu sou de Piranhas, é em torno de 100 bilhões de metros cúbicos d'água. E vai para o mar. Que vai para o mar. Esse aquífero que nós temos, Jatobá, nós temos 135 bilhões de metros cúbicos, ou seja, 35% a mais no nosso aquífero, nós temos mais do que a água que passa durante todo o ano do São Francisco e Piranhas. Estudos da sociedade, Associação Brasileira de Águas Subterrâneas e de vários hidrologistas, se nós retirarmos 27 bilhões desse mar subterrâneo, nós vamos atender 100% de todo o Nordeste setentrional. Água para o consumo humano, água para o consumo animal e água para o consumo industrial. Conclusão, não compromete esse mar, essa reserva que nós temos, que a média de chuvas que nós temos nessa região garante a recarga desse Funciona como uma aquífero. esponja, né? Ou seja, volto a repetir, no Nordeste meridional, nós temos o Rio São Francisco. No Nordeste setentrional, nós temos esse aquífero. Aliado a esse aquífero, é lamentável que os órgãos que foram criados para uma política de convivência com as irregularidades pluviométricas do Nordeste, E aí vamos citar para desenvolver Sudene, Denox, Codevasf, se descaracterizaram de lá para cá. Tem técnicos lá ainda hoje que sabem desta realidade que você está falando, que nós temos esse manancial. Deixa eu colocar, se eu sei, imagine esses técnicos. Você tornar essa região uma das regiões mais desenvolvidas do Brasil é uma questão política, não é uma questão técnica. Mas deixa eu me referir. O Denox foi criado em 1913. O Denox fez um trabalho relevante no Nordeste. O Denox construiu 70 mil açudes no Nordeste. Esses açudes têm capacidade de armazenar em torno de 38 bilhões de metros cúbicos d'água, bem maior do que a água que tem 14 vezes mais que tem a água lá da Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro. Projetos de irrigação, perfuração de poços, esse órgão, se você fizer uma pergunta aos nossos telespectadores agora, eu acredito que 90% não sabe mais o que é Denox. Ninguém sabe mais. É um órgão federal. Departamento Nacional de Obras. Depois nós tivemos também a Sudene, que veio com o intuito de fazer uma política de desenvolvimento para o Nordeste. Continua como cabide de emprego, né? Está lá no estaleiro, Denox, Sudene. A Codevasf, que foi criada em meados do século XX,
inicialmente com o nome Comissão do Vale do São Francisco. Posteriormente passou a ser Superintendência do Vale do São Francisco. E hoje é Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco. A importância da Codevasf foi tão grande para essa região, ela foi criada única e exclusivamente para trabalhar na região da Bacia Hidrográfica São Francisco, fazendo um histórico da Codevasf de Minas Gerais a chegar aqui em Alagoas e Sergipe. Nós temos uma hidrelétrica chamada Três Marias em Minas Gerais. Não faz parte do complexo Chesf, é da CEMIG, da Companhia de Energia Elétrica de Minas Gerais. Foi construído 100% com recurso da Codevasf. Nós temos, ao longo da Bacia Hidrográfica do São Francisco, 300 mil hectares de projetos de irrigação. Inclusive, uma referência para o mundo é Juazeiro Petrolina, que tá aqui em Pernambuco, né? E na Bahia. O senhor me permite interromper o senhor? Eu fiz uma matéria da primeiro voo, daquele jumbo que se acabou na guerra agora. Sei. Transportando a comida de lá, de Juazeiro e Petrolina, né, para a Europa toda. Ele saía daqui 5 horas da manhã, tipo 9, 10 horas, já estava despejando comida que colhia de lá. Veja bem. Voltando para Alagoas. Por que aí Alagoas... nós temos, deixa eu acompanhar. Você está historiando. Nós estamos historiando projetos de irrigação aqui em Alagoas, o Itiúba e Marituba. Tem aproximadamente 4.500 hectares, projetos implantados pela Codevasf. Resumindo, piscicultura, né? Esse órgão, essa companhia, que foi criada com a política de desenvolver a região do Vale do São Francisco, hoje serve, isso até é força de expressão, serve para distribuir bicicleta e carro de mão. Descaracterizaram. Além do mais, não atende apenas o Vale do São Francisco, passou a atender o estado do Piauí e agora já atende toda a região norte do país. O único órgão que está tendo um desempenho satisfatório para o Nordeste é o Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste tem tido uma importância muito grande para o desenvolvimento do Nordeste, com financiamentos para o setor agropecuário, para o turismo, para a indústria e por aí vai. Mas os demais órgãos que eu citei, todos eles estão no estaleiro. E servem de cabide de emprego para muita gente. E como? Senhor, desculpe essa franqueza, a realidade, né? Mas por que esses órgãos nascem com um projeto e a única coisa que sobrevive é o discurso da seca? Que me parece que mantém os irmãos sertanejos, agrestinos, sob cabresto e preso a uma política secular que não tem mais cabimento hoje, deputado, do carro-pipa, da carroça de boi puxando água. Tem cabimento uma coisa dessa? Me permita agora, deixa de falar o engenheiro agrônomo e vai falar o historiador. A maior tragédia natural da história do Brasil foi a seca de 1877. Morreram, minha gente, 500 mil nordestinos, vítima da fome, da sede e por aí vai. Naquele momento, Dom Pedro II, ele, emocionado diante daquele quadro, disse: se preciso fosse, venderia até a coroa do império, de modo que a seca não fizesse mais vítimas no Nordeste. Anos e anos se passaram e a seca ainda continua fustigando o homem sertanejo. Apesar que, no meu entendimento, a região do Nordeste, que nos 350 primeiros anos de descobrimento do Brasil, a região do Nordeste foi a região epicentro, em termos de economia, em termos de política, em termos de cultura. A partir daí, com o surgimento, o advento da cultura do café, foi transferido para a região sudeste.
Mas, a título de esclarecimento mais, as regiões que menos chove no mundo são grandes produtoras de alimentos. E aqui a região árida que mais chove no mundo é produtor de quê? A região, nós estamos aqui, a região, veja bem, deixa eu colocar... É o produtor do carro-pipa, né? Do carro-pipa, é. Pronto, você colocou, veja bem. É isso mesmo? É claro, Israel, a China, a Índia. Mas, Arnaldo, a cidade que menos chove no Brasil é uma cidade da Paraíba chamada Cabaceiras. Aqui na Paraíba. Na Paraíba. A Hollywood brasileira. A Hollywood brasileira. A média de chuvas em Cabaceiras é em torno de 300 milímetros ano. A média de chuvas na Califórnia, nos Estados Unidos, a média de chuvas é 300 milímetros ano. Qual a diferença de Cabaceiras, uma cidade do sertão paraibano, para a Califórnia, um estado dos Estados Unidos? Eu pergunto, qual? Cabaceiras talvez seja uma das cidades mais pobres do Brasil e a Califórnia é um dos estados mais ricos dos Estados Unidos e um dos maiores produtores de alimento que o planeta tem. O senhor falou como engenheiro agrônomo, falou da quantidade de água que nós temos, fez um histórico fundamental. O senhor falou agora como historiador, demonstrou o seu conhecimento, e o senhor sabe tudo de Lampião, o senhor e o menino lá da Bahia, né? De Pernambuco. A história do sertão, das suas histórias, da cultura, do bastidor cultural, o senhor domina esse assunto. Agora, o político Inácio de Loyola. Eu vou falar de 80 para cá, porque é o tempo que eu moro em Alagoas. Então, dá para eu falar do que eu vi. Passou o governo de Walter Sulagi, passou o governo Guilherme Palmeira, passou o governo Ronaldo Lessa, agora nós estamos no governo da família Calheiros. E a indústria do carro-pipa floresce. Por que como o político Inácio de Loyola vê isso? Já bem, é lamentável. Eu, quando me deparo com essa política de carro de pipa, eu faço uma retrospecto, é a mesma coisa de você, em pleno século XXI, fazer uma viagem de Piranhas, estrada de barro, num Fusca. Eu costumo dizer Quando chegar em Arapiraca, acabou o carro. Claro, né? Eu costumo dizer que o sertão de Alagoas é o mais privilegiado que o Nordeste brasileiro tem. Primeiro, os 3 pilares do desenvolvimento de qualquer cidade, qualquer estado, região, país, os 3 pilares são água, estrada e energia. Primeiramente, vamos falar de energia. O semiárido alagoano, nós temos naquela região a maior concentração de hidrelétrica que o mundo tem. Ou seja, naquela área, Piranhas, Paulo Afonso, Petrolândia, em Pernambuco, nós temos 7 hidrelétricas. É a maior concentração de hidrelétrica que o mundo tem. O mar virou, o sertão virou mar lá, né? Segundo, potencialidades enormes para a exploração da energia solar e energia eólica. Energia não é problema. Estrada. A região do sertão é muito bem servida de estradas. Tanto federais. Nós temos tanto uma federal, a 320, que passa em Palmeiras, e 316, de Carié para Delmiro passa a ser 423, muda de nome, nomenclatura. E se você for via Arapiraca, nós temos a L220. Que vai até... Água, nós temos energia estrada, água. O senhor agora é governo. Sou. O senhor já foi de oposição, o senhor já foi de centro, o senhor já foi... E hoje o senhor é governo. O governo Paulo Dantas conhece essa realidade, tem projeto para mudar essa triste... Deixa eu concluir o meu raciocínio. Energia, estrada e água. Nós temos o Rio São Francisco, nós temos o Canal do Sertão. Para vocês terem uma ideia,
de cada 100 litros de água que é consumida no mundo, 80 litros é destinado à produção de alimentos. 15 litros destinado ao consumo industrial e 5% destinado ao consumo humano e animal. O sertão de Alagoas, nós temos o Rio São Francisco e temos o Canal do Sertão. O Canal do Sertão terá uma vazão média de 32 metros cúbicos por segundo. 10 metros cúbicos por segundo. Isso é um terço dos dois canais. 10 metros cúbicos por segundo dá para atender uma população de 3 milhões de habitantes. Ou seja, menos de 30% do potencial do Canal do Sertão daria para atender todo o estado de Alagoas. Mas o canal é destinado exclusivamente para atender 90% o sertão e 10% uma parte do agreste. Ou seja, nós temos água suficiente para produzir alimentos, nós temos água suficiente para o consumo industrial e nós temos água suficiente para atender toda a população catingueira. Aí eu faço a pergunta aos telespectadores e a você. Eu quero saber. Qual a região do Nordeste que tem essas riquezas? Energia, estrada, água. Vou mais além. Uma das regiões de microclima mais privilegiada que o Nordeste tem. Nós temos um oásis naquela região serrana de Água Branca e Mata Grande. Aproximadamente 500 quilômetros quadrados, com todas as condições edafoclimáticas para produzir fruticultura, horticultura e floricultura. O que falta? Além disso, nós temos um aeroporto do Porto de Maceió, aliás, de Aracaju, que é o aeroporto de Paulo Afonso. E nesse século, nenhuma região se desenvolveu turisticamente mais do que aquela região que compreende os cânions do São Francisco. Nós temos uma bacia leiteira, que é a bacia leiteira mãe das demais bacias leiteiras do Nordeste. A nossa bacia leiteira. As demais bacias leiteiras, que é uma das atividades que mais gera emprego, é a pecuária de leite. Ainda produz lá transferência de embriões, tecnologia de primeiro mundo. As demais bacias leiteiras do Nordeste, o rebanho derivou-se de lá. E aí, apesar disso, o atenuante maior disso é que nós continuamos com a maior produtividade. A melhor genética de gado leiteiro do Nordeste é o nosso. Diante de todas essas riquezas, que eu faço essa pergunta aos telespectadores, que façam reflexão e vamos, Caruaru tem isso, Campina Grande tem essas riquezas que nós temos, Juazeiro do Norte tem isso, Feira de Santana tem isso. E o telespectador está perguntando para o senhor agora, mas o telespectador está perguntando para o senhor agora, já que o senhor fez essa pergunta para ele, por que Alagoas não se desenvolve? Mas o que eu digo é exatamente que é a questão não só de Alagoas, é uma questão política, não é uma questão técnica. Falta de vontade? Mas vejo o governador Paulo Dantas, diante da infraestrutura que o seu antecessor deixou, em termos de estrada, uma série na área de saúde, na área da educação, o Paulo Dantas, com absoluta certeza, vai procurar fazer do sertão de Alagoas, do estado de Alagoas, um estado que venha a ser espelho, referência para os demais estados do Nordeste. Em cima desse... Fazer um parênteses, eu vou atrapalhar o seu raciocínio, porque eu já conheço, o senhor é bom de discurso, de oratória, e uma pessoa muito querida, todos nós aprendemos muito com o senhor, reconheço também. Mas nós tivemos o governador Suruagi, era da capital, né? Não era do interior, não era do sertão. Nós temos, depois tivemos Ronaldo Lessa, que é da capital. Nós tivemos o governador Theo Vilela, que é da Zona da Mata.
né? Vamos dizer, tem ali, aquela região é Zona da Mata ali, é próximo ao Agreste, mas Zona da Mata. Sertanejo mesmo, sertanejo, Renan Calheiros, filho, é daqui da Zona da Mata também, né? Murici, mais em Maceió, capital. Sertanejo mesmo, primeiro, de 80 para cá, primeiro governador sertanejo é o governador Paulo Dantas. Isso pode mudar essa realidade? Primeiramente, não só pelo fato dele ser sertanejo. Eu estou errado nessas contas? Nós tivemos um governador o governador que mais investiu na política hídrica em Alagoas foi um sertanejo de Santana de Ipanema, Geraldo Bulhões. Bulhões, década de 90. Adutoras Eu me esqueci do Geraldo Bulhões. Por exemplo, esse canal do Sertão teve início no seu governo. É verdade. A adutora do Médio Sertão foi ele, a adutora do Agreste foi ele, o ex-presidente Fernando Collor, adutores aqui. Então, ele teve um trabalho muito relevante. E não podemos deixar de reconhecer que depois dele muitos e muitos contribuíram com Alagoas. Mas a verdade é que eu sinto o sentimento hídrico que o governador Paulo Dantas tem, ou a visão desenvolvimentista que ele tem, e ele vai colocar em prática uma coisa que eu sempre defendi que falta no Brasil, principalmente, é uma política de desenvolvimento integrado. O que consiste isso, Arnaldo? É você integrar as regiões a nível federal do Brasil, que o único governante que pensou nisso foi Dom Pedro II, e promover um intercâmbio e explorar suas potencialidades. E em termos de Alagoas, diante de todas essas potencialidades, essas riquezas que nós temos, que nenhum outro estado do Nordeste tem, será o governador Paulo Dantas, que ele sabe exatamente dessas nossas potencialidades e sabe exatamente, somente a explorando essas nossas riquezas e promovendo essa integração das regiões do nosso estado, nós poderemos fazer de Alagoas o que a Califórnia é para os Estados Unidos. O meu diretor já falou ali que eu tenho 5 minutos, então eu quero aproveitar esses 5 minutos o máximo com o senhor, porque uma entrevista com o senhor é aproveitar mesmo para aprender algumas coisas. O que nós estamos vendo hoje nas periferias das grandes cidades, nós temos ali, eu vou exagerar talvez, 70% daquelas famílias fugiram da miséria, da fome, da água salobra do semiárido alagoano. Há condições de ser retomado um processo inverso dessa periferia que hoje cresce desordenadamente, de forma violenta e está refém dos criminosos organizados, se é que se pode chamar assim, e deles voltarem para as origens e o sertão virar uma outra realidade? Há uma perspectiva concreta a partir de agora? Eu costumo dizer que esse grande êxodo que acontece hoje, principalmente em Alagoas, não deriva-se do sertão, não. Pelo contrário. Deriva de onde? Os municípios do sertão, apesar desse grande problema que nós temos, não é a falta d'água, é a má distribuição, o mau aproveitamento da água que nós temos, mas os municípios do sertão de Alagoas são os mais bem governados que nós temos no Nordeste, ponta a ponta. E quero dizer a você, Arnaldo, os telespectadores, não vamos olhar para o sertão apenas falando de seca, falando de sol, falando de solo. O sertão nosso é muito mais do que isso. É o quê? O nosso sertão é música, é cultura, é história, é arte, é religião, são riquezas. É política. É política. São essas riquezas, esse aglomerado, essa fusão de tudo isso que nós precisamos explorar e, com certeza, fazer do Nordeste, do sertão e, mais precisamente, do semiárido alagoano, uma das regiões maiores produtoras de alimento do nosso Nordeste. Não temos mais tempo a perder. Não temos mais tempos a perder. Muito obrigado. Eu
Pode continuar, senão conclua. Quando Euclides da Cunha veio cobrir a sangrenta Guerra de Canudos, ele usou um termo, denominou a região do nosso semiárido uma região ignota, inviável, inóspita, seca, esturricada. Isso em 1898. Em 1914, Delmiro Gouveia mostrou que ele estava totalmente errado. Em 2023, Inácio de Loyola, mostra o quê? Não, eu quero contribuir, não só eu, como toda a Assembleia Legislativa de Alagoas, nós queremos contribuir, como sempre contribuímos com os governadores anteriores, no atual com o governador Paulo Dantas, com essa visão catingueira que ele tem, com essa lagoanidade que ele carrega e com essa visão desenvolvimentista, a gente fazer de Alagoas o estado mais desenvolvido do Nordeste. Pois é, gente, acabamos de entrevistar Inácio de Loyola. Ele, eu e muitos de nós temos esperanças. Eu não sou nordestino de nascimento, sou por adoção. Eu fui adotado pelo Nordeste. Sou muito grato a isso. Mas além da fortaleza que o Nordeste me ensinou a ter, eu também gosto de ter a esperança. Muito obrigado.